Amém. Graças ao Senhor. Vamos dar continuidade na série de mensagem. A mensagem da semana é a bênção profética sobre Judá. A leitura bíblica é Gênesis 49, versículo 8. Fala assim: Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre o serviço dos teus inimigos. Os filhos do teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deite-se como leão, e como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló. E a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e os filhos da sua jumenta, a videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os dentes brancos de leite. Graças ao Senhor. Esse versículo mostra que no início fala que Judá é leãozinho. E mais para baixo parece que começa a falar que Judá está amarrado, a um jumentinho. Aí ele fala assim: ele amarrará o seu jumentinho à vide. Nós vemos que o nosso futuro é sermos leão. Sermos pessoas que reinarão com Cristo no milênio. Mas, irmãos, para chegarmos a esse status de leão, de reinar, nós temos primeiro passar pelo estágio de comer da vide. Por isso, aqui no versículo 11, ele fala: ele amarrará o seu jumentinho à vide. E quando que isso aconteceu conosco? Foi quando nós recebemos o Senhor, quando nós recebemos a obra do Senhor, quando nós cremos no que o Senhor fez por nós. Nós fomos amarrados a Cristo. Hoje nós estamos amarrados a Cristo. Estamos amarrados à videira. Isso que ele fala: ele amarrará o seu jumentinho. Quem é esse jumentinho hoje? Somos cada um de nós. Então aqui nós vemos nesse versículo que esse Judá, esse jumentinho, ele vai reinar no mundo que há de vir. Por que ele vai reinar? O que vai ser diferente nesse jumentinho? É que ele vai estar cheio da vida de Deus. Ele amarrará o seu jumentinho à vide. Então, qual que é a alimentação desse jumentinho? É a vide. É a vida de Deus. Somente a vida de Deus pode transformar a nossa natureza, uma natureza difícil, uma natureza teimosa. Somente está amarrado à vide. Somente Cristo, somente o Espírito, somente nos voltarmos ao Espírito. Essa vida, ela tem poder de transformar um jumentinho tão difícil, tão teimoso, tão rude, numa obra-prima, no leão, no futuro. E fala, ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta a videira mais excelente. Então, qual que é a alimentação desse jumentinho? É a vide. É a vida de Deus. E hoje, irmãos, nós não temos mais saída. Se quisermos um dia reinar com Cristo, o caminho é desfrutar de Cristo. O caminho é exercitar o Espírito. O caminho é falar e cantar hinos para nos enchermos da vida de Deus, para nos comermos da videira. E quanto mais nós comemos da videira, mais seremos transformados. Aí ele fala, e lavará a sua veste no vinho, e a sua capa em sangue de uva. Então é tudo uva. Tudo é uva, tudo é vida de Deus. Somente a vida de Deus é capaz de nos transformar. De pessoas teimosas, de um vaso
sacrifício, é um vaso útil na mão do Senhor. Ele fala assim: os seus olhos serão cintilantes de vinho, seus olhos serão cintilantes de vida. Por quê? Porque a alimentação desse jumento é a vida de Deus. Então, quanto mais você come da uva, mais nutrido, mais constituído da uva, você será. Mais da vida de Deus. Quanto mais nós desfrutamos da vida de Deus, mais a vida de Deus se manifesta em nós. Mais amamos os irmãos. Mais pregamos o Evangelho. Mais nos preocupamos em estar com os irmãos, reunir, exercitar o Espírito, fazer os irmãos a praticar a palavra do Senhor, a sair para evangelizar, a fazer comportagem. Por quê? Porque a vida de Deus, ela ama as pessoas. A vida de Deus é uma vida ativa, como Jesus foi aqui na terra. O que nutria o Senhor? O que fortalecia o Senhor? O que fazia o Senhor Jesus ser uma pessoa ativa? É porque ele estava atado a vida. É que ele não fazia nada por ele mesmo. E esse processo que o Senhor Jesus passou, hoje nós também precisamos passar. Aqui na terra o Senhor estava amarrado à vida. Ele não fazia nada por ele mesmo. Nada à sua vontade, mas sim a vontade do Pai. Por quê? Porque ele estava constituído da vida de Deus. E essa vida se manifestava. As pessoas viam a vida de Deus. E hoje, irmãos, nós temos que desfrutar dessa vida. Desfrutar da vida de Deus diariamente. E aqui fala, né? Os seus olhos serão cintilantes de quê? De vinho. Tudo é vinho. Tudo é uva. Tudo é o mesmo nutriente. Uva. Não podemos não sair da uva. Nós temos que comer da uva. Desfrutar da vida de Deus. A ponto que nossos olhos serão cintilantes de vinho. Né? Os nossos dentes brancos de leite. Esse é o nosso processo. Esse é o processo que o Senhor está dando para nós. Nós precisamos, irmãos, é comer da uva. Se comermos da uva, teremos pessoas ativas na vida da igreja. Não reuniremos de uma maneira tradicional, mas de uma maneira viva, de maneira real. E aqui em Mateus 21, a entrada de triunfal de Jesus em Jerusalém, fala assim: quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfage, ao Monte das Oliveiras, e viu Jesus dois discípulos dizendo: ide às aldeias, que está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho, desprendei-a e trazei-nos. Se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa dele. Nesse versículo, quando o Senhor entrou em Jerusalém, ele enviou dois discípulos, né, para trazer dois jumentos, um jumentinho para ele montar. E aqui fala que esse jumento foi preparado pelo Senhor. Foi um jumento preparado. É que se alguém disser alguma coisa, diz que o Senhor precisa dele. Então, quando o Senhor entrou em Jerusalém, o jumentinho recebeu honra também. Então, irmãos, hoje a nossa vida é comer da vida, desfrutar da vida, exercitar o Espírito, pregar o Evangelho do Reino, fazer comportagem, né? Reunir de uma maneira ativa na vida da igreja, comer da uva, desfrutar da vida de Deus. Para que, quando Cristo se manifestar, né, aí sim, vai manifestar em nós a vida de leão. Um jumento que foi transformado hoje aqui, mas no futuro será leão. Então, Gênesis 49 mostra que primeiro Judá é leãozinho, mas depois fala que ele é um jumento. Então, para chegarmos a esse estágio de leão, nós temos que desfrutar da vida de Deus hoje. Quando Cristo se manifestar, quando Cristo entrar em Jerusalém, nesse jumentinho que Jesus estava montado, recebeu também glória e honra. E assim somos nós, irmãos, temendo que o Senhor possa entrar em Jerusalém, se manifestar em nós. Quando ele se manifestar, também nós seremos manifestados com ele em glória. Isso é, a vida de leão irá se manifestar. Jesus é o Senhor, e obrigado, pela sua mensagem. Amém.